Que bom que você está aqui, querido. Que bom que você escolheu a melhor parte. Que bom que nós podemos ter orientação daquele que não falha. Eu dizia isso para minha esposa. Tomado pelo Espírito Santo de Deus, eu estava indo para casa e eu disse: Gê, que bom, que maravilhoso que nós temos como não errar. Porque na vida, querido, às vezes você faz muita experiência e umas você acerta e na maioria você erra. Não é assim? Sem Deus, querido, algumas nós acertamos e na maioria nós erramos. Só que eu não sei você, querido, eu estou numa fase que não dá para errar mais, né? E nós temos o Espírito Santo, que nos aponta, que nos ensina e que nos diz exatamente como fazer. Eu creio, querido, verdadeiramente, independente do que esteja à volta, independentemente do que nós vamos viver, 2020, querido, o Espírito Santo estará orientando você para que você vença, em nome de Jesus. Orientação não vai faltar, viu, querido? Diga para o teu irmão: orientação para você acertar não vai faltar. Amém, querido? Orientação para você acertar não vai faltar. Eu creio nisso. Sempre que se começa um novo ano, querido, as pessoas fazem planos de serem abençoadas, né? Não tem nada de errado nisso, né? Mas geralmente, querido, elas se apegam a tudo que possa levá-las até esse lugar de bênção. O aniversário é uma data que geralmente as pessoas também pensam, né? Estou fazendo tantos anos, daqui a pouco o que vai ser, né? Mais um ciclo, mais um ano. Mas a virada de ano, eu penso que às vezes até com tudo que está à volta, né? Com todas as pessoas fazendo planos e sonhos, elas também se sentem desafiadas a pensar no amanhã. A passagem de ano, geralmente as pessoas pensam muito no amanhã, como vai ser, né? É um período de festa que junto com o Natal, com o Ano Novo, então elas param um pouquinho os afazeres, a grande maioria faz isso, e começa a pensar de que forma elas poderão ser abençoadas. Estou usando o termo abençoado, porque é o tema de hoje, dessa mensagem tão bendita, que é uma palavra de orientação para você. Então, as pessoas, querido, elas buscam, elas vão atrás de tudo que tiver disponível para entrar no novo ano fazendo a coisa certa. E há muita crendice em tudo isso. Alguns acreditam que comendo um certo tipo de comida, durante o ano tudo irá bem, né? Há quem diga que, olha, se comer lentilha na passagem fica rico. Olha que coisa, querido. Então elas comem lentilha, deixam lá o Chester e comem lentilha. Eu não troquei ainda, viu, querido? Eu estou mais no frango. Mas as pessoas creem naquilo que elas vão comer como sendo o resultado de algo que vai trazer bênção. Outras, elas pensam em cores, né? Ai, pastor, você não vai falar que não pode entrar de branco? É claro que pode. De branco, de preto, de vermelho, de azul. Nós não estamos mais presos à crendice do branco. Você sabe, querido, que até dentro das igrejas, as pessoas elas colocam o branco simbolizando ano de paz. Pastor, eu não posso colocar um branco, eu vi ser de preto, você fez de propósito. Não, eu poderia ter ido de branco. Não tem problema algum, nós não estamos presos a nada disso mais, querido. Você pode usar a roupa que você achar mais adequada, mas dizer que o ano vai ser de paz pela cor da roupa, isso é loucura. Pelo voto que eu fiz, pela oração que eu fiz. Eu fiz uma oração, mas foi uma oração tão forte assim que durou por o ano todo. Não, querido, você vai precisar orar muito, viu? Nós levamos a igreja para um ambiente, querido, de reverência do que Deus já fez, porque Ele já fez tudo. E nós levamos a igreja, querido, para um lugar, independentemente de onde você esteja, de reconhecer, como o salmista diz, não importa onde eu vou passar, mas sim com quem eu vou passar. É esse o entendimento, querido, que deve vir sobre a igreja, sobre aqueles, querido, que estão entrando num novo ano e buscando em Deus, sim, que as bênçãos do Senhor aconteçam.
Mas deixa eu te dizer algo, querido, que é muito importante. Eu ia trazer até um imã para você. Por quê? Porque Deus foi falando nessa palavra comigo com um imã. Que na parceria com o Espírito Santo, cada um tem a sua função. Nós somos cooperadores do Espírito Santo, amém? Por isso. E para que em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor venham sobre nossa vida e sobre o ano de 2020, a ordem, o princípio de Deus, quando eu digo princípio é algo imutável. Deus deu ordem que é dessa forma que acontece e é dessa forma que vai acontecer. As bênçãos do Senhor, elas virão até você e não o contrário. Eu vou dizer novamente, as bênçãos do Senhor, você vai ver nos textos bíblicos que a ordem de Deus lá do céu, e quando Ele derrama suas bênçãos, quando Ele abre as janelas do céu, quando Ele dá uma ordem para a bênção vir, ela virá até você e não eu ir até a bênção. É diferente, querido. A ordem de Deus para que a bênção ela venha sobre a sua vida, deve haver algo em você e em mim que possa atrair a bênção de Deus. Uma oração bem fervorosa não atrai a bênção. Não atrai a bênção. A vir nos cultos da comunidade de Filadélfia, vir por vir também não vai atrair. Pular 7 ondinhas, mas nem tsunami, não dá certo. Viu? Vai que você tem uma perna grande, né? Vem uma onda grande lá. Às vezes eu fico até falando, ai, essa coisa, essa oferenda aí, vem uma onda grande. Isso é de mim, viu, querido? Pessoas que descem lá no litoral, querido, para pular a onda, porque eles acreditam que a bênção virá se pular as ondinhas. Ou aquele que fez um voto, aquele que trouxe uma oferta. Ai, pastor, eu levei uma oferta. Você não viu? Não, não vi, querido, porque eu não olho as ofertas. Eu sei o valor total, eu também trago a oferta como primícia do novo ano, mas também para por aí. Ai, pastor, mas não garante a vitória? Também não garante. A palavra de Deus, querido, diz que a obediência atrai a bênção. Obediência. E a obediência está junto com a fé. Você não vai conseguir obedecer sem fé. Obediência atrai a bênção de Deus. Eu disse dos ímãs, porque é isso, querido. Se eu estiver fazendo a minha parte, o Espírito Santo que tem a bênção, se ambos fizerem a sua parte, é como um ímã que atrai o outro lado. Você vai atrair a bênção. Querido, você vai atrair a bênção. Em nome de Jesus, obediente, você atrai a bênção de Deus. Diga para o teu irmão, se você for obediente, em 2020, você atrairá as bênçãos do Senhor. Amém, querido? E o que é uma pessoa de fato abençoada? Será que ela é abençoada numa determinada área somente? Certa feita um homem me disse, pastor, quando o homem se prostitui, isso serve para qualquer um, querido, e ele entra num estado de maldição, isso alcança somente a vida dele? Não, a vida de toda a família. E todas as áreas da vida dele são comprometidas. Porque ele abriu, querido, a porta para a maldição. E a maldição, ela entra em todas as áreas da vida desse homem. Assim como na obediência. O princípio é, se você for obediente, você tiver fé em mim, o fazer é comigo. A providência é comigo. O proteger é comigo. O te tornar mais que vencedor é comigo. Essa é a parte do Espírito Santo. A parte que às vezes as pessoas ficam, querido, lutando para tentar conseguir, fazendo crendices, votos. Ai, pastor, eu vou fazer todos os dias madrugada de oração. Faz por amor, mas não atrás da bênção. Porque se você for obediente, as bênçãos virão. Eu quero te levar para esse princípio, querido, de atrair as bênçãos de Deus pela obediência. Eu costumo dizer também que no início, né, dos cultos, ou no início de cada ano, às vezes a igreja está repleta, cheia, como numa classe de estudiosos, que às vezes nós temos, né, na aula secular, vamos dizer assim, e que no final de ano, querido, você olha a sala que estava tão cheia, não terminou tanta gente assim.
A minha oração, querida, é que essa igreja se torne cada vez mais repleta de homens e mulheres obedientes à voz do Espírito Santo, que atraem a bênção de Deus. E quando o Senhor der ordem, querido, em nome de Jesus, este lugar possa ser um lugar de atração da bênção de Deus. A bênção de Deus traz cura? É claro que traz. A bênção de Deus abre portas? É claro que abre. A bênção de Deus reconhece o que você necessita por dentro e por fora? É claro que reconhece. E toda a terra, ela dará fruto segundo a ordem do Senhor. Eu quero te levar a um texto que deixa muito claro isso, querido, que está em Deuteronômio, capítulo 28. Depois nós vamos ler outros textos, mas em nome de Jesus, que você possa gravar isso, querido, que o que atrai a bênção é a obediência. Deuteronômio 28, vá até lá. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28. Eu quero ler com você do verso 1 até o 14. E você vai ver adiante nas outras referências bíblicas que nós vamos ler juntos, que essa palavra do Antigo Testamento é a mesma hoje, porque desde a antiguidade ele é o mesmo Deus. Você encontrou? Deuteronômio 28, diz assim a palavra do Senhor. Estamos juntos, igreja? Amém, amados? E será que, olha o que ele diz: se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor, o teu Deus, Ele te exaltará, igreja, sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos, elas virão até ti. O que vai acontecer com as bênçãos? Elas virão até mim, diga isso, elas virão até mim. Diga para o teu irmão, elas vão alcançar você. Aleluia. Se eu for obediente e dar ouvido aos mandamentos do Senhor, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, igreja, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E olha o que ele diz quando a bênção do Senhor alcança, isso é poderoso. Bendito, abençoado você será na cidade, bendito você será também no campo. Bendito o fruto do teu ventre, meu amado irmão, minha amada irmã, e também o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, o teu trabalho, os rebanhos das tuas ovelhas. Olha o que a bênção traz. Bendito será o teu cesto, bendito será a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará a igreja bendita, os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos estarão diante de ti. Por um caminho eles virão contra ti, mas por 7 eles terão que fugir diante de ti. O Senhor mandará, olha, é ordem de Deus, meu irmão. Diga para o teu irmão, é ordem de Deus, viu, querido? Que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que você puser a tua mão. Ele te abençoará na terra que Ele te der. O Senhor, o teu Deus, fará isso. O Senhor te confirmará para si por povo santo, igreja. Como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor. E Ele vai dizer isso 3 vezes nesse texto. Quando você ouvir guardar o teu Deus e andares nos seus caminhos, todos os povos da terra verão que você é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de você, meu amado irmão. E o Senhor te dará abundância de bens, diz amém, no fruto do teu ventre, no fruto dos animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Recebe, igreja, em nome de Jesus. O Senhor te abrirá teu bom tesouro, o céu para te dar chuva, a terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos.
Você emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestados. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Repete isso para o teu irmão: você será cabeça e não será cauda, meu irmão. Aleluia. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Até aqui. Amém, querido? Quero orar com você sobre esta palavra. Pai poderoso, maravilhoso e bondoso, obrigado, papai, porque o Senhor tem instruído o seu povo. Está claro para mim e claro para esta igreja o que devemos fazer, para que nós possamos sim, Pai, viver tudo aquilo que nós temos que viver nessa terra. Nós estávamos correndo atrás de algo que na verdade o Senhor já deu ordem para que a bênção venha até nós. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos que estão aqui, a casa dos teus filhos, os filhos dos teus filhos, que possamos ter uma geração bendita e que todo olho possa ver e contemplar que é o Senhor que está fazendo isso. Não queremos ser abençoados por si mesmos, Pai, mas nós queremos a tua bênção, porque ela é que engrandece e não empobrece, é ela que traz alegria e não traz dor, e é ela que exalta teu nome. Queremos ser reconhecidos, Pai, como um povo santo, que anda em obediência e por isso é alcançado com favor. Abençoe os teus filhinhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Querido, como Salomão disse um dia, eu penso que muitos de nós vamos chegar no final e nós vamos dizer quanta coisa nós fizemos que não precisava. Foi tudo vaidade que nós vivemos, quando parecia, na verdade, ser tão simples o que Deus tem para nós. Tudo isso que eu te disse de cor, de comida, de onda, de amuleto, de voto, de reza, de oração, querido, tudo isso é claro, amado, que em nome de Jesus muito disso já não faz parte mais da nossa vida. Amém? Por isso, já fomos libertos. Mas embora, querido, humanamente falando, nós tenhamos sido libertos, às vezes dentro de nós, a nossa forma de pensar, de alcançar a bênção de Deus, às vezes continua a mesma. Um esforço vai trazer a bênção, um fazer vai trazer a bênção, se eu me dedicar vai trazer a bênção, quando na verdade o Senhor está dizendo: você só me obedece, só me obedeça, dá ouvido à minha voz e obedeça. O próprio Jesus, querido, ele vai dizer em João 14, que aqueles que guardam os meus mandamentos, este me ama, e esse ama também ao meu Pai, e a este eu me manifestarei a ele. É o próprio Jesus dizendo em João: aquele que me ama também é amado do meu Pai, e aquele que me ama e ouve os meus mandamentos e os pratica, eu irei me manifestar a ele. É a mesma palavra, a palavra de obediência lá no Antigo Testamento, que em Deuteronômio está sendo dita à nação de Israel, e hoje eu que sou enxertado por Abraão, bendito através de Abraão, bendito através de Jesus com o seu sangue, eu também posso viver essa mesma bênção, esse mesmo caminho, essa mesma realidade que está diante de nós. Um bendito do Senhor. Amém, querido? A palavra bendito, ela tem uma abrangência muito maior do que nós imaginamos. Nós não vivemos numa cultura onde nós aprendemos, querido, na geração de hoje principalmente, a totalidade do que é ser um bendito de Deus, o que é ser alguém abençoado. A Bíblia diz que aquele que é abençoado, ele é favorecido. Pensa, querido, em todo lugar que se pisar a planta dos teus pés, você é favorecido. Amém, querido? E a palavra de Deus, querido, ela é muito clara com relação a quem é favorecido e abençoado. Num texto de 14 versículos, pastores, nós lemos 3 vezes que a bênção alcança o que obedece, que a bênção alcança o que obedece, que a bênção alcança o que obedece. Se você ler a epístola de Paulo, a carta que Paulo escreve aos Romanos,
você vai ver desde o primeiro capítulo até o último capítulo, ele falando basicamente de duas coisas: obediência e fé. Obediência e fé. Se vocês forem obedientes e tiverem fé, tudo irá bem. Se vocês tiverem obediência e tiver fé, as bênçãos alcançarão vocês. Querido, é a mesma palavra. O que Deus, na sua infinita bondade, porque Ele planejou tudo, querido, e eu de verdade estou com muita expectativa de um ano abençoador. Amém, querido? Eu não tenho olhado esse ano como um ano fácil. Eu não sei você. Um ano, pastor, o caminho vai ser largo. Não, vai continuar estreito. Aliás, eu penso que quanto mais próximo do céu, mais estreito vai ficando. Ele não diz isso na palavra. Ele diz que é estreito. Mas por um momento, querido, quanto mais em Deus, mais estreito. Quanto mais em Deus, menos pessoas. Quanto mais em Deus, querido, mais a nossa fé vai ter que ser exercitada. Quanto mais você declarar que é do Senhor, maior será o combate, mas maior será a tua vitória. Querido, você está chamado para vencer. Você está preparado para vencer, em nome de Jesus. Mas as bênçãos, elas procuram então esse homem obediente. O que ama o Senhor obedece. Não estou falando de um obedecer debaixo de um jugo, debaixo de uma lei, debaixo de uma doutrina. A comunidade de Filadélfia está dizendo que agora todo mundo vai ter que amar Deus. Não, amar não é assim. Amar não é debaixo de uma prisão, não é debaixo de um estatuto. Amar é reconhecer que Deus é Deus e viver para Ele. Amém, querido? E quanto mais nós o amamos, mais disponíveis para Ele nós ficamos. Eu penso dessa forma: quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós queremos ficar disponível para Ele. E quando esse amor ele é de verdade, nós obedecemos. Aliás, é um esforço para você ser fiel ao seu cônjuge? É um esforço para você? Não, porque você o ama, né? Quando nós amamos a pessoa que está do nosso lado, naturalmente nós passamos a obedecer os mandamentos, a aliança que nós temos, né? Naturalmente nós servimos com gratidão. Não é assim, querido? Com Deus não é diferente. A palavra, querido, está impregnada desse princípio. Eu obedeço e Deus me honra. Eu obedeço e as bênçãos irão me perseguir. Querido, o termo é tão poderoso que diz que parece que você está num determinado momento da sua vida, num certo lugar, e a bênção está vindo meio que no carreirão, né? E elas vão te alcançar. Amém, querido? A bênção está vindo num carreirão e vai te alcançar. Diz para o teu irmão: a bênção está vindo num carreirão e vão te alcançar. Aleluia. Amém, querido? Carreirão é palavra de mineiro, não é, Dinho? É palavra de mineiro, irmã? Então, está vindo nesse carreirão, querido. É a mesma palavra que Deus disse, querido, nas últimas celebrações de 2019. Eu vou antecipar. Eu vou acelerar. Eu vou trazer a existência mais rápido. Eu vou encurtar o ciclo. Você lembra dessa palavra de Deus para nós? E aí nós entramos em 2020 e Ele disse assim: eu vou restituir. Eu vou restituir, eu vou abençoar você de uma maneira única, eu vou te trazer dupla honra. É a mesma palavra, querido, que Ele está trazendo você nessa primeira celebração de um culto de Santa Ceia tão bendito, para dizer a mesma palavra. Eu já dei ordem, as bênçãos estão vindo. Nesse exato momento, eu penso que elas estão aí quase chegando, viu, querido? E eu não sei você, eu e a minha casa vamos atrair a bênção. Lá naquele bairro, querido, é a tua casa que vai atrair a bênção. Lá naquela cidade é a tua casa que vai atrair a bênção, querido. Porque ela virá até mim, porque ela virá até você. Um voto, um sacrifício, não. Obediência. Obediência fala de relacionamento. Relacionamento fala de obediência. Eu não consigo obedecer a Deus, querido, apenas num voto. Não é loucura, querida, a pessoa passou o ano inteiro dizendo: mas eu comi a lentilha no dia 31, vai dar certo. Mas eu pulei a onda no dia 31, vai dar certo. Mas eu fiz um voto, se trazer para nós, né, que somos os crentes, eu fiz um voto lá, vai dar certo. Para dar certo precisa mais. Para dar certo, querido, precisa mais.
O voto é algo importante, é algo importante. A oração, o jejum, tudo aquilo, querido, que dentro desse caminho de obediência Deus vai te levar, é importante fazer. Mas mais do que sacrificar, é obedecer. Tem um texto de Jeremias, que o profeta vai falar por que a terra não estava sendo abençoada. Você vai, querido, comparar os dois textos e você vai ver que é a mesma realidade. Esse texto de Deuteronômio, a palavra de Deus está dizendo, se você me obedecer, tudo isso virá sobre você. E o texto de Jeremias vai dizer, se você não obedecer, olha o que vem sobre você. Abra lá, Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. A obediência atrai a bênção de Deus, querido. Aleluia. Jeremias. Você não vai precisar correr atrás da bênção. Elas correrão até você. Amém, querido? Você crê nisso? Capítulo 7 de Jeremias, no verso de número 20, olha o que diz o texto. Jeremias 7, verso 20. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, igreja: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Perceba, querido, que tudo está sendo comprometido. Há uma consequência daquilo que o povo está fazendo, e essa palavra está sendo dita também à nação de Israel, quando andava em pecado, quando andava em desobediência. E olha o Senhor dizendo, tudo o que vocês estão fazendo terá uma consequência. E onde será a consequência? Sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, vai se acender a minha ira e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Olha o que o Senhor está dizendo, ajunta tudo isso que vocês estão fazendo de sacrifício, de holocausto, porque eu nunca falei aos vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e de sacrifício. Eu não pedi isso a vocês, mas isto eu ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que tudo te vá bem. Olha o que Deus está dizendo: eu não pedi sacrifício, eu não pedi oferenda, eu não pedi uma vida presa a nenhum tipo de peso ou sacrifício. Eu pedi para vocês obediência, para que tudo te vá bem, está dizendo o Senhor. Mas vocês não ouviram, verso 24, e nem inclinaram os ouvidos, mas vocês andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Até aqui. Se Deus não mudou, meu querido, nosso Deus não mudou, diz amém. Ele não está pedindo, querido, nesse primeiro culto de domingo de 2020, que você tenha planos de fazer algo que talvez você está bem animado para fazer, mas que Deus sabe que você não vai fazer. Ele não está pedindo, querido, madrugadas inteiras durante os 366 dias do ano. Ele não está falando de você, querido, parar de comer e só viver de água nesse ano. Ele não está falando, querido, de sacrifício, como os ímpios fazem, porque você já tem conhecimento em Deus. O que Ele está pedindo para mim e para você: quer demonstrar amor? Me obedeça. Quer demonstrar que me ama? Anda comigo. Quer demonstrar que realmente você me quer? Então dá ouvido à minha voz. Porque aqueles que andam segundo o conselho do seu próprio coração, eles andam para trás e não para frente. Eu vou caminhar para frente, querido, eu e a minha casa, você e tua casa, nós vamos caminhar para frente. Vamos tomar essa decisão, querido, em nome de Jesus. Vamos andar para frente em 2020. Diga para o teu irmão: você vai andar para frente. Eu profetizo em nome de Jesus. Nós vamos andar para frente.
Pastor, como é que é o caminho andando para frente? Obedecendo, dando ouvido à voz do Senhor teu Deus. Presta atenção, igreja, dando ouvidos e obedecendo à voz do Senhor teu Deus. O que o Senhor quer de nós é um relacionamento. Desde o primeiro domingo, que você termine o ano dizendo: ai, como foi maravilhoso esse ano. Eu andei com o Senhor, eu dei ouvido ao Senhor, eu participei dos cultos de gratidão ao Senhor, eu estive com Ele durante o trabalho, eu estive com Ele durante a minha vida com a minha família. Querido, que você deu ouvidos ao Senhor. Tudo é influenciado pela bênção do Senhor. Se eu obedecer, as bênçãos me alcançarão. Se eu desobedecer, os males me alcançarão. A Bíblia diz, querido, que Jesus, Ele cura, em João 5, Ele cura o paralítico de Betesda. Eu tive a oportunidade de estar naquele lugar também, e o guia, ele dizia para a gente que aquele lugar ele se tornou, num determinado momento da história, um lugar de muitos enfermos. Porque a palavra que havia sobre o lugar, ela realmente se cumpria. Que no movimento das muitas águas, o que chegasse primeiro ao tanque, ele seria curado. Então, na expectativa de haver cura, querido, muitos doentes, e não só paralíticos, iam para aquele lugar. Eu penso que os cegos iam para aquele lugar. Eu penso que os surdos, os paralíticos, os que tinham úlceras, os que eram leprosos, havia todo tipo de enfermidade em Betesda. Mas se você me perguntar: pastor, qual é a chance do paralítico chegar primeiro? Ai, querido, é bem difícil, hein? Talvez o cego, querido, meio que lá meio sem rumo, mas alguém coloca ele na direção, e disseram para o cego: olha, quando você ouvir o barulho das águas, sai num carreirão, e talvez você chegue primeiro. Talvez o surdo pudesse chegar primeiro. Até o leproso, eu penso que tivesse mais chance. Mas o paralítico, ele dependia de alguém levá-lo até lá. Mas ele estava lá. Até que Jesus veio até ele. Jesus tira o último e coloca em primeiro. Ai, querido, você pode ser o último, Jesus te coloca em primeiro. Aleluia, diga para o teu irmão: Jesus, Ele tira o último e coloca em primeiro. Aleluia. Jesus troca a realidade do homem, querido. Aquele que não tinha nenhuma chance, ele vai ser curado. Mas é interessante, querido, que no Evangelho de João, Jesus vai dizer para aquele paralítico, após ser curado: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não são para todos que Jesus, após curar, vai dizer isso, mas o princípio é o mesmo. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus havia curado realmente, ele estava andando, a bênção havia alcançado. Mas para que ele pudesse continuar vivendo as bênçãos de Deus e os projetos que Deus tem após a tua salvação, a tua cura, a tua transformação. Aliás, Deus tem muitos projetos para você, querido. Amém, querido? Para que isso possa continuar acontecendo, é necessário que você comece a andar num caminho de obediência. É o que ele está dizendo ao paralítico: eu te curei, você pode andar, saia daqui andando, porque o milagre é realmente algo notório aos olhos de todos, mas eu tenho mais para a sua vida. E para que esse mais te alcance, mesmo eu não estando com você, você precisa andar em obediência. É por isso que Jesus diz para ele: vai, não peques mais, para que não te suceda uma coisa ainda pior. O que Deus tem para mim e para você é maravilhoso. Eu estou dizendo de olhos abertos. O que Deus tem para você nesses dias é algo maravilhoso. Querido, tua vida vai mudar, querido, em nome de Jesus. Deus vai acelerar projetos na tua vida. Ah, querido, não é homem que está falando, mas é o Espírito Santo de Deus. Deus vai acelerar projetos na sua vida, mas ande em obediência. Ame ao Senhor. Declare o Senhor. Não seja alguém, querido, que talvez no ano de 2019 você desistiu de tantas coisas. Você serviu tão pouco. Eu não quero colocar palavras na tua boca, querido,
Mas eu tenho olhado para a minha própria vida e dizendo: Pai, eu quero fazer mais do que eu fiz. Aliás, o Senhor fez tudo, mas eu quero me dispor mais do que eu me dispus. Os meus projetos a cada ano aumentam para com o Senhor. Os seus também? Eu não me vejo fazendo menos. Eu me vejo fazendo mais. Eu não me vejo fazendo menos. Pastor, mas você não tem muita coisa? Tenho. É por isso que eu vou fazer menos as do mundo e mais as do Senhor. O meu projeto de vida é fazer mais para o meu Senhor, porque Ele já me deu tudo. Você está falando porque as bênçãos vão te alcançar? Isso é princípio, vai acontecer. Isso é um princípio, isso é imutável. A bênção, ela já saiu da região celestial, ela já veio do céu e ela está procurando na terra, querido, um endereço para que ela possa pousar. E vai ser a tua casa. E vai ser a tua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, pastor, é mais do que um voto, é mais do que uma oração, é mais do que uma palavra lida, é um compromisso de fato para assumir, querido, os projetos que Deus tem para mim. Eu fico pensando, querido, que diante das responsabilidades, meu irmão, que Deus tem nos entregue, se fosse um faz de conta, aceito hoje, desisto amanhã, quantas vidas não seriam influenciadas? O meu chamado é verdadeiro. Seu também, querido. E o seu chamado influencia e tem a ver com pessoas. Amém, querido? É por isso que você não pode desistir, querido. Porque a bênção da tua casa tem a ver com pessoas. É através de você, eu não tenho dúvida. Amém, querido? Diga para o teu irmão, é através de você que Deus vai fazer, eu não tenho dúvida. Em nome de Jesus. Hebreus, no capítulo 6, no verso 7 e 8, diz assim, que a terra produzirá conforme ela for lavrada, conforme ela for cuidada. Se tiver dura, ai querido, vai dar um pouco mais de trabalho, mas prepara. Se tiver pedra, vai dar um pouco mais de trabalho, mas tira essa pedra. Enquanto a terra for lavrada, a Bíblia diz que Deus, Ele vai trazer a bênção sobre esta terra que está sendo lavrada. O que significa isso para nós? Que todo o trabalho seu não é em vão. Tem terra que está pronta, glória a Deus. Tem terra que você vai chegar, querido, até o outro plantou e você vai colher, diz amém também. Mas vai ter terra, querido, que você vai precisar lavrar. Vai ter terra que você vai precisar lavrar. Ai, diz amém, por misericórdia. Vai ter terra que você vai precisar lavrar, meu querido. Diga para o teu irmão, vai ter terra que nós vamos precisar lavrar. Aleluia. Mas essa terra, ela também atrairá a bênção do Senhor. Existem corações, querido, que neste ano vão precisar ser tratados. Não é tempo mais de justificar, ai pastor, mas deixa eu quieto com essa pedra. Não, essa pedra vai ter que ser arrancada. Essa coisa dura vai ter que ser tratada. Nós ouvimos o Senhor dizer, querido, foi na reunião de liderança a respeito dos frutos, foi, né? Aleluia. Tem terra que produzia 1, vai produzir 30. Tem terra que produzia 30, vai produzir 60. Tem terra que produzia 60, vai produzir 100. E aí nós fomos para culto de passagem, Deus disse, tem terra que produzia 1, vai produzir 1000. Ai, querido, que coisa boa, que coisa maravilhosa, aleluia, oh, glorioso, aleluia. Eu fico pensando, querido, nessa terra que produzia 1 e agora vai produzir 1000. É obediência, querido, é realmente tratar essa terra para que ela possa atrair as bênçãos do Senhor. E eu termino dizendo que está em Gálatas 3. Gálatas 3, abra lá. Querido, está decidido, bendito eu serei. Você também? Aleluia, Gálatas 3. Aleluia. Olha porque isso já é verdade na tua vida e na minha, querido. Não há esforço, viu, querido? Bendito eu serei. Há 2 caminhos, o de bênção e o de maldição. O da maldição eu já fui arrancado. Você também? O que está faltando então, pastor? Talvez obediência.
Talvez fazer um compromisso de verdade. Senhor, esse ano vai ser um ano de obediência. Não precisa prometer mais nada, viu, querido? Vou obedecer ao Senhor, pronto. Gálatas 3, verso de número 13, diz assim: porque Cristo, Ele me resgatou, Ele me tirou da maldição da lei, do peso de que eu tinha que fazer para ser reconhecido. Era impossível cumprir toda a lei. Ele me tirou daquele lugar. E como é que Cristo me tirou desse lugar? Gálatas 3, 13. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão, olha como a bênção de Deuteronômio era verdade para mim e para você. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, eu e você eram os gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Amém, querido? Basicamente, esse texto está falando de 3 coisas maravilhosas. Primeiro lugar maldito que eu estava, Deus me tirou de lá. Vou dizer de novo. O lugar maldito que nós estávamos, Jesus me resgatou de lá. A lei dizia que maldito é todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Mas ele não era maldito, mas ele se fez maldito no meu lugar. Ele já pagou o preço. Então o lugar de maldição não me pertence mais. Você também, querido? Digo, o lugar de maldição não pertence mais a mim, não pertence mais à minha família. E diga para o teu irmão, não pertence mais a você. Aleluia. No mundo espiritual, querido, não existe zona neutra. Ou eu estou num caminho ou estou no outro. Se não estou mais no caminho de maldição, que caminho que eu estou? Que caminho que eu estou? No caminho de bênção. Pastor, por que isso é verdade? O texto diz, porque tudo aquilo que estava desde o princípio sobre aqueles que eram de Abraão se tornou verdade através de Cristo Jesus na minha vida também. Então eu posso dizer que eu fui enxertado nessa videira principal e que eu também tenho a bênção sobre a minha vida. Amém, querido? Está claro isso para você? Diga, eu tenho a bênção de Abraão através de Cristo Jesus na minha vida. Amém, querido? Diga para o teu irmão, você tem a bênção de Abraão através de Cristo Jesus sobre a sua vida. Aleluia. Qual era a bênção de Abraão? Se a bênção viesse, nós lemos Deuteronômio, tudo será alcançado. Os animaizinhos, o ventre, o trabalho, a casa. O inimigo vai ter que sair correndo. Se ele vem por um caminho, ele sai por 7. Tudo na tua vida, querido, está sendo guardado pela bênção do Senhor. Eu sou um abençoado, querido. Você também? Diz para o teu irmão, se tiver liberdade, toca nele. Você é um abençoado, meu querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga para ele, para ela, pode fazer plano, porque você é um abençoado. Em nome de Jesus. Pode fazer plano. Pode fazer plano. Pode fazer plano. Pode fazer plano. Porque você é um abençoado. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh! Glória a Deus. Pastor, onde é que fecha isso? Na obediência. Obediência a quem? Ao Espírito Santo. É por isso que o texto termina dizendo, na promessa do Espírito Santo. Ele já está aqui. A quem eu tenho que obedecer? Não precisa ser a denominação Filadélfia. Não precisa ser a palavra que o pastor Ricardo está dizendo, embora seja a mesma palavra do Espírito Santo. Não precisa ser a homens, não precisa ser a autoridades da terra, porque você tem o Espírito Santo. É por isso, querido, que eu não concordo quando as pessoas em Deus, elas dizem, eu estou perdido. Porque o Espírito Santo revela a saída. Eu já tive em lugares, queridos, escuros na minha vida e difíceis. Como é que você saiu? O Espírito Santo. Ele diz exatamente o que ele quer dizer. E o que ele quer dizer às vezes não é o que eu quero ouvir. Eu vou dizer novamente para você, querido. O Espírito Santo diz exatamente o que ele quer dizer. E o que ele quer dizer às vezes não é o que eu quero ouvir.
Porque às vezes Ele diz fecha, quando eu quero abrir. E às vezes Ele diz abre, quando eu quero. Percebe que a obediência não é algo tão fácil, mas é algo glorioso. Obedecer, querido, é ouvir o Espírito Santo dizendo: caminha mais uma milha. Quando eu digo para Ele, eu não aguento dar mais um passo. Caminha mais uma jornada. Espera mais um pouco. Quando eu levanto um clamor e digo para Ele, eu não aguento mais um passo. Obediência não é para fraco. Servir a Deus, querido, uma vida diante de tudo que o mundo oferece, não é para frouxo. Perdão da expressão. Não é para frouxo. Manter fidelidade no casamento, para quem tem aliança de verdade, sabe a importância de família. Essa igreja será honrada. Eu estou dizendo de olhos abertos o que Ele está me dizendo. Você será honrado pelos teus atos de obediência. Eu disse ao Senhor, e eu disse movido pelo Espírito Santo: Senhor, que eu te obedeça em tudo. Eu não estou falando de um homem perfeito, longe disso, mas que eu possa dar ouvido ao Senhor em tudo, mesmo contrariando a minha própria vontade. Porque se Ele me guiar, o desejo dele é que tudo me vá bem. Amém, querido? Na obediência, teus filhos serão alcançados. Tua casa será alcançada. As bênçãos te alcançarão. Diga: bendito eu serei. Ai, diga com certeza: bendito eu serei, porque ao Senhor eu obedecerei. Diga: bendito eu serei, e as bênçãos do Senhor me alcançarão, porque obediente eu serei. Aleluia.